Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Estado da Graça, bem-vindos à nossa série dominical de estudos, onde nós estamos falando um pouco sobre a psicologia do justo, e nós estamos já há 2 domingos, com esse terceiro domingo, falando sobre a psicologia do amor. E dando continuidade, dentro desse tema, a psicologia do amor, nós vamos falar um pouco sobre a única fonte verdadeira do amor. A primeira coisa que nós podemos pensar sobre a questão como fonte do amor, nós precisamos abandonar todos os outros tipos de amor, aquilo que nós julgamos acreditar ser amor, ou todo aquele tipo de pensamento ou ideia que nós temos acerca de amor, e na realidade se expressa apenas como paixões, como sentimentos passageiros. Então nós precisamos abandonar essas sensações, essas paixões, que julgamos ser algum tipo de amor, e nos entregarmos apenas ao amor do Criador. Bendito seja Ele. Então, amar a Deus é a fonte de todas as qualidades do homem. Ou seja, quando eu amo a Deus, eu estou abrindo a possibilidade de experimentar todas as qualidades existentes no homem. O topo de todas as virtudes na escala dos valores espirituais mais nobres é amar a Deus. Ou seja, você pode pensar em fazer várias coisas, você pode pensar em qualquer outra coisa e acreditar que isso seja o topo da tua espiritualidade. Você pode ser o melhor pregador, pensar que o esforço na pregação, o esforço no evangelismo, o esforço na palavra de conhecimento, o esforço em qualquer outro aspecto da tua vida espiritual, você pode pensar que seja o ápice da espiritualidade. Na realidade, essas outras coisas apenas são elementos que precisam de uma, digamos assim, de uma alma, elementos que precisam de algo que os movimente, algo que o faça valer a pena. E é aí que está o segredo do amor a Deus. Nada que eu faça, seja em benefício do meu irmão, seja para Deus, se não tiver amor, não significa nada. É como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Então, não existe. As coisas só ganham significado quando ela está embasada no amor a Deus. E por que no amor a Deus? Porque se eu de fato amo a Deus, esse amor, ele consequentemente será transferido para o meu próximo. Então todos os traços de caráter devem ser desenvolvidos para aumentar ainda mais o amor ao Eterno. Esse é um presente dado aos justos, aos profetas e santos. É a finalidade humana na terra. Não há nível espiritual mais elevado do que a expressão do amor a Deus. A lei de Deus, a Torá, o Pentateuco, não raramente coloca o temor a Deus antes do amor a Ele. Ou seja, o temor a Deus, temer a Deus, ele não antecede o amor a Deus, ele precede o amor. Quando eu amo a Deus, eu temo a Ele. Então o temor a Deus é uma consequência do amor que sentimos por Ele. Como na passagem está escrito: e agora, ó Israel, qual é a coisa que
pede o Eterno teu Deus de ti, senão que temas ao Eterno teu Deus, ames e sirva o Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Por ser o temor a Deus, a mais exaltada virtude, ao mesmo tempo que é a mais próxima do amor ao Criador, a lei do Senhor, a Torá dos judeus, o Pentateuco dos cristãos, nos ensina que o temor a Deus é condição indispensável para amarmos a Ele com todo o nosso coração. E por este motivo, coloca o temor, antes do amor. Então, no caso, como eu falei anteriormente, o amor vem antes do temor. Eu me enganei aqui rapidinho. Na verdade, o temor vem antes, porque o temor é a preparação para a presença, para a realidade do amor. Quando eu temo a Deus, temer a Deus significa respeitar, significa tremer. E esse tremor não é de medo, mas é um tremor de consciência de que o Eterno é todo-poderoso, Ele nos criou, Ele nos formou e nos deu a vida. Então, quando eu temo a Deus, eu vou fazer de tudo para que o Eterno se agrade. E esse agrado, que ele vai ser o resultado de um se colocar diante de Deus, o de amar a Deus acima de todas as coisas. O caminho que nos leva a amar o Criador, bendito seja o Eterno, de forma tão completa, tão consistente, ele consiste em nos voltarmos totalmente em sua direção. A alma humana ela é pura e refinada. E tem mais, ela é fonte do discernimento. Então, ao contrário de que muitos pensam que a alma ela não tem nada de pureza, não. Ela é pura e refinada e fonte de discernimento. Por quê? Porque ela é a nossa consciência. Às vezes a pessoa pensa, bem, mas nós pecamos, nós transgredimos, nós vivemos em transgressão. Só que esta vida, essa transgressão não é desejo da alma. Isso é desejo da carne. E a alma, ela foi colocada de uma forma subjugada à vaidade deste mundo. Por quê? Por causa da transgressão do Adão lá no início. O Eterno faz com que a alma, fez com que a alma descesse até este mundo, e ele ligou-a a um corpo físico cheio de desejos, a fim de testá-la e ver se segue ou não os seus caminhos. Observe que Deus, ele criou o homem conforme sua imagem e semelhança. Depois ele formou o homem do pó do barro e soprou aquilo que ele havia criado nas narinas daquilo que ele formou como símbolo visível de sua criação. E o que Deus coloca dentro daquilo que ele formou é justamente a alma. Então, por isso nós devemos observar que o que Deus coloca dentro do homem é puro, refinado e tem capacidade de discernir as coisas. Mas observe que o Eterno, ele coloca essa alma dentro de um corpo físico cheio de desejos, a fim de testar esta alma e ver se esta alma
segue ou não os seus caminhos. Como o homem é dotado também de uma alma animal, que é a sua alma divina, não tem força suficiente para manter-se em permanente ligação com seu Criador, pois o homem ele vive através dos prazeres materiais para satisfazer a sua alma animal. Observe que nós estamos falando aqui de algo interessante. Deus ele fez o corpo, e esse corpo ele é dotado de desejos e vontade, de paixões. Esses desejos e vontades e paixões, elas estão impressas na alma deste corpo. Ou seja, o corpo ele possui o que os judeus chamam de alma animal. Ou seja, o que é a alma animal? A sanguínea, é as vontades, é a paixão. E a alma pura, a consciência do homem, é colocada dentro desse corpo. E qual é o propósito? O propósito, Deus coloca o homem, a alma do homem dentro desse corpo que possui desejos, paixões, vontades. Podemos dizer que essa alma animal, alma carnal, é a natureza carnal. Deus coloca a alma, a consciência do homem dentro deste corpo para que por meio da observância dos seus mandamentos, ele domine este corpo, subjugue este corpo, subjugue esta alma animal, fazendo com que ambas se tornem uma só. E o que isso significa? Significa aquilo que o apóstolo Paulo ele fala quando ele se refere a Adão. O primeiro Adão, ele era alma vivente. O segundo é espírito vivificante. E por que o segundo é espírito vivificante? Observe que ali Paulo está falando de Adão. Então, quando ele fala Adão, o primeiro Adão é alma vivente, o segundo espírito vivificante. Ele está falando de duas naturezas que coexistem dentro do homem, a carnal e a espiritual. Só que, para vir a este mundo, o propósito de Deus, ao criar o homem, foi justamente fazer com que o homem, a natureza espiritual, dominasse a natureza carnal e subjugasse a natureza carnal, a vontade de Deus, e subjugando, o homem pudesse vir a este mundo de forma espiritual. Como o homem não conseguiu fazer isso, o natural dominou o espiritual. Então, quem veio primeiro não foi o espiritual, e sim o natural. E quando Cristo veio a este mundo, ele não veio a este mundo no espiritual. Cristo veio no natural. No entanto, Paulo ele diz que no espiritual ele não quis ser espiritual. Ou seja, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Não quis por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se, tomando a forma de servo. E esse tomar a forma de servo significa assumir a natureza carnal, assumir a alma natural. E como servo foi obediente até a morte, ou seja, ele subjuga a natureza carnal, a vontade de Deus, e subjugando a vontade de Deus, ele segue obediente até a morte, morte de cruz, a fim de que o espiritual dominasse o natural, não dentro de um ambiente controlado por Deus, mas dentro do ambiente caótico que é este mundo. Para justamente mostrar aos homens a possibilidade que cada um de nós temos de também, assim como Cristo, dominar a nossa natureza carnal e assim transformarmos essa natureza carnal em espiritual. Por isso, Paulo diz, tragada foi a morte pela vitória. Então, desde a nossa infância mais
mais inicial, desde a nossa tenra infância, o homem ele não pensa em outra coisa a não ser no que lhe proporcione prazer, né? Deixando-se levar pelo gosto, pela comida, pela bebida, pela luxúria de todo tipo, pela ganância e demais tolice desse mundo, né? Não deixando espaço para que a alma divina, ou seja, esse homem interior do que o Paulo fala, que sente dores até que Cristo seja gerado em nós, que esta alma divina, esse homem interior, que busca aproximar-se do eterno, né? Mas que precisa de mais força, porque ela é levada pela alma animal a suprir todo tipo de desejo e satisfação material. E aqui eu vou abrir um parêntese para uma palavra, para um ensinamento de Cristo. Cristo, ele ensinando os discípulos, ensinando aquelas pessoas ali naquele momento, ele disse o seguinte: olha, ninguém entra na casa de uma pessoa sem antes amarrar o mais forte. Do que Cristo estava falando? Cristo estava falando justamente dessa alma animal, dessa natureza carnal. Por quê? Porque a natureza carnal precisa ser amarrada, precisa ser dominada. E uma vez dominada, significa que ela está subjugada à vontade de Deus. E sendo subjugada à vontade de Deus, o homem interior, a alma divina, ela tem a possibilidade de crescer e se fortalecer, e se fortalecendo, ele vai transformando o homem de dentro para fora. Quando a alma divina consegue finalmente se expressar, então sente-se como um corpo doente que se curou, né? Pronto para agir e mostrar o seu valor. Ou seja, quando o homem interior domina, prevalece contra a natureza carnal, ou seja, a natureza espiritual prevalece sobre a natureza carnal, o ser humano ele passa a se sentir como se tivesse sido curado. E ali ele ganha a energia, força, ele ganha motivação, ganha sentido para continuar a viver, ganha ânimo, né, para seguir em frente. Então ela procura se mostrar o valor. Então, o que acontece? Ela se preenche de amor e de luz, promovendo o bem espiritual do homem. Ou seja, esse homem interior, ele produz, ele promove o bem-estar, ele preenche o coração do homem de amor, de luz, ele promove o bem espiritual do homem, né? Já no controle de suas... Ele já passa a controlar as tentações e os impulsos desenfreados, ou seja, aquilo que ele não conseguia dominar, agora ele já domina, ele já suporta, ele já entende que tudo isso coopera para o seu bem, porque é uma espécie de aperfeiçoamento, né? A alegria experimentada pela alma contente suplanta a satisfação dos desejos materiais do coração, e todos os prazeres físicos deste mundo se tornaram pequenos quando comparados com a exuberância do amor do Santíssimo, ou amor pelo Santíssimo. Bendito seja Ele. Ou seja, a alma, quando a alma carnal, a alma natural, quando ela é subjugada pela vontade de Deus, pelo homem interior, e uma vez subjugada, ela passa a fazer a vontade, se tornando uma. E aqui entra novamente aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque quando esse testificar significa que o homem interior já domina o homem exterior, ou seja, o homem espiritual já domina o homem carnal, que a natureza espiritual já domina a natureza carnal, né? Então, ele já expressa, já se sente, né, com o eterno. A alegria
que sentimos, passamos a sentir, é como de uma criança quando tem nas suas mãos um brinquedo favorito, né? Em nada se compara, não tem nada nesse mundo que possa se comparar à exaltação da alma humana quando esta se apega ao Criador de todo o coração. Por isso que Cristo veio a esse mundo. Ele veio para nos ensinar como nós devemos nos unir com o Eterno. Por isso ele diz: naquele dia sabereis que assim como estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós e vós em mim. É essa ligação que Cristo nos proporciona, a fim de que o amor verdadeiro ele venha à tona, né? Cristo é o amor de Deus, né, expresso em nossas vidas. Porque todos os impulsos da alma, elas se concentram na vontade de Deus, na santificação do seu nome e no sacrifício pessoal por amor ao Eterno. Então, por que muitas das vezes nossas vontades, nossos desejos tendem a buscar as coisas ruins, as coisas que não edificam, as coisas que contaminam? É porque o problema não é que os impulsos são ruins. O problema não é que as vontades sejam ruins. O problema não é que os sentimentos são ruins. A questão é que elas são mal direcionadas por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Ou seja, como nós vimos anteriormente, nós falamos sobre a psicologia do orgulho, a psicologia da humildade. Nós vimos dois lados negativos acerca de cada um desses times, até o próprio amor. Nós vimos no primeiro dia, no primeiro domingo que nós começamos a falar sobre psicologia do amor, nós vimos que o amor possui um lado negativo. Quando ele provoca, promove um certo descuido, né? Como nós falamos, né? Uma pessoa por amor deixa de exortar o filho quando o filho errou, quando o filho precisava de uma exortação. No exato momento que eu deixo de exortar porque eu amo demais o meu filho ou minha filha, esse amor ele é adoecido, porque quem ama de fato, ele repreende, ele exorta, ele orienta, mesmo que isso cause naquele primeiro momento um desconforto na pessoa que recebe a orientação. Então, quando nós pensarmos no amor, quando nós pensarmos como fonte de amor, nós temos que ter em mente isso. Então, o temor a Deus, ele se revela na decisão de não transgredir os mandamentos, não transgredir algum preceito da lei de Deus, algum preceito, algum ensinamento que Cristo nos deu, né? Por amor a Deus, né? Como fez Abraão, quando Abraão disse, né? Levanto minha mão ao Eterno, Deus Altíssimo, Criador dos céus e Criador da terra, que nem um fio e até uma correia de sapato tomarei de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. E isso Abraão falou quando o rei de Sodoma, né, questionou, né, sobre a questão dos despojos, né, da vitória que eles tiveram contra os 5 reis. Então Abraão, ele falou isso: olha, não quero me enriquecer, eu não quero, te dou tudo aí, pode ficar com tudo, para que ninguém venha a falar nada disso. Da mesma forma também Elias, né, que nada quis de Naamã. Quando Naamã chegou com Elias, né, que ele estava leproso, e Elias falou para ele que ele deveria ir para o Jordão se banhar, tomar banho, mergulhar 7 vezes para ficar curado da lepra. E Naamã quis dar bens, quis dar presentes, quis pagar pelo serviço, digamos assim. Elias não aceitou de maneira nenhuma. Então o amor a Deus não deixa que o homem gaste seu tempo com assuntos que o desviem do estudo da lei do Senhor, para divertir-se como
uma criança olhar para as mulheres e enganjar-se em conversas fúteis, né? Ou seja, aquele que busca de fato servir a Deus, ele vai se fixar onde pode aprimorar a sua espiritualidade e deixar de lado os passeios e excursões, ou seja, as coisas fúteis, as coisas que poderiam ser feitas em um outro momento, né? Ele deixa de lado todas as futilidades para poder se dedicar a buscar a vontade de Deus, né? É como se ele decidisse, né, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Ou seja, a preocupação vai ser sempre em fazer de tudo para que a alma esteja leve, contente, esteja fortalecida, mesmo que para isso ele cante dentro do seu coração alguns hinos, louvores que alimentam a sua alma de felicidade, de paz, amor, né, em Deus, né? Bendito seja o Senhor. Quem serve a Deus por amor, ele estuda a palavra de Deus e cumpre os seus mandamentos, cumpre os ensinamentos sem esperar recompensa alguma neste mundo. Ou seja, eu faço não porque o que eu faço vai me assegurar um lugar no céu. Não. O que eu faço porque eu amo o que eu faço. Eu amo a Deus. Eu não busco recompensa nesse mundo, né? Eu não faço porque tenho medo do sofrimento ou por esperar benefícios, né? A pessoa, ela busca a verdade somente por amor à verdade, o bem pelo próprio bem, né? Hoje nós podemos ver que grande parte dos evangélicos, grande parte da comunidade evangélica, grande parte dos religiosos, eles vivem buscando fazer as coisas para Deus na expectativa de escapar do juízo final, na tentativa de não passar pela tribulação. Eu já ouvi muitos pregadores falando que a igreja não vai passar pela tribulação, que a igreja não vai entrar, que a igreja é isso, que a igreja é isso. Qual seria a diferença se a igreja... O que faria de diferente se a igreja passasse pela tribulação, né? Quem pensa dessa forma não tem certeza daquilo que está vivendo. Ou seja, aquele que de fato vive o amor de Deus, aquele que de fato está consciente de que está vivendo a graça de Deus, que está vivendo o Evangelho, ele não está preocupado se ele vai passar ou não pela grande tribulação. Ele está preocupado apenas em fazer a vontade de Deus, independentemente em que situação ele vai se encontrar. Porque se ele passar ou não pela tribulação, isso não compete a ele. O que compete a ele é temer a Deus e amar a Deus. Então, tudo que ele faz por amor. Amor pela verdade, amor pelo bem, amor pela sinceridade, amor pela bondade. Se eu quero fazer o que é bom, eu faço porque amo o que é bom. Se eu quero fazer o bem, eu faço porque eu amo o bem. Esta é a mais elevada qualidade humana. Este é o nível mais elevado que o homem pode alcançar, a qual nem todo sábio, ele consegue chegar. É a virtude de Abraão, né, a quem o Santíssimo, bendito seja ele, chamou meu amado, né? Porque Abraão servia a Deus de todo o seu coração. Ou seja, é a qualidade que Deus ordenou que os israelitas perseguissem por intermédio de Moisés, né, que diz: e amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. E Jesus também ensinou, quando ele disse: o primeiro grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas.
E o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro: e amarás o próximo como a ti mesmo. Só que esse amor não é aquele amor como nós acabamos de falar. Ah, eu amo a Deus porque espero uma recompensa de Deus. Não. Eu amo meu próximo porque espero que meu próximo também me ame. Não. Eu amo a Deus porque eu amo Ele por Ele ser Deus. Eu amo meu próximo por Ele ser o meu próximo. Quando um homem serve a Deus da maneira correta, né, ele terminará por cumprir tudo aquilo que Deus exige, né, dele, pelo mais puro amor dentro de seu coração. O amor pode ser entendido como sendo a face do sentimento maior. Então, o verdadeiro amor, ele é incondicional, ele é constante, ele é eterno e busca incessantemente a presença do objeto amado e sente que não pode viver sem ele, como um homem que conheceu a mulher de sua vida e pensa nela todo o momento, quando anda, quando come ou quando bebe. Então, quando você olha para as Escrituras, quando você vai estudar, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde eu coloquei, tá dentro do carro, deixa eu pegar aqui, quando você olha para as Escrituras Sagradas, né, tem uma passagem das Escrituras que eu acho maravilhosa e que o pessoal geralmente interpreta, digamos assim, pela metade, que está em Efésios capítulo 6. É isso? Deixa eu ver aqui. Efésios ou é Gálatas? Efésios 5. Deixa eu ver aqui. É Efésios 5. Efésios 5, 22 e diante, que diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Observe que, né, o amor a Deus, né, ele supera em tudo o amor entre um homem e uma mulher, pois preenche todos os cantos do coração e permeia todos os aspectos de nossas vidas, né? Só que o que Paulo está falando aqui, ele fala do amor de Deus, né, usando uma alegoria do casal. A mulher deve se sujeitar, subjugar, ela deve se sujeitar ao homem por um único motivo. E aqui é uma das coisas que as pessoas não entendem. Qual é esse único motivo? Porque aquele que se sujeita a uma outra pessoa se sujeita porque ela confia, ela acredita, ela sabe que se sujeitando, colocando a sua vida nas mãos daquela pessoa, aquela pessoa vai cuidar dela. Ela tem fé naquela pessoa. E essa pessoa que recebe essa fé, ela segue os mesmos princípios de Cristo. E olha só que Paulo ele diz, quando ele fala sobre marido.
Amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, o homem se entrega por amor de sua esposa, né, como um sacrifício. Para quê? Para santificar. O homem santifica a mulher. Para purificar. O homem purifica sua esposa. Com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, né? Ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, esse é o amor de Deus. Esse é o nosso amor para com Deus também. O nosso amor para com Deus é o amor daquela que se coloca, se sujeita ao marido. Enquanto o amor do marido é a completa entrega. Ou seja, quando eu me sujeito a Deus, por amor a Deus, em troca, Deus me dá o seu amor por meio de vida. Ou seja, eu estou morrendo, me sujeito a Deus, e Ele, por amor, me dá vida. Né? Ou seja, nós precisamos amar a Deus de todo o coração, com toda a alma. O rei Salomão, ele fez uma exclamação em sua obra Shir Hashirim, onde ele diz: sustentai-me, porque desfaleço de amor. Ou seja, é um cântico. No Cântico dos Cânticos, Salomão fala isso. Sustentai-me, porque eu desfaleço de amor. Então, todo esse canto, todo esse cântico, é uma analogia entre o amor do povo judeu a Deus, do amor à igreja a Deus, na forma do amor entre um casal. Ou seja, você quer de fato entender o amor de Deus? Então, ame a sua esposa, ame seu marido, de forma semelhante a como Cristo amou. O amor a Deus não se firma no coração do homem até que ele abandone sua corrida em busca de paixões materiais. Ou seja, enquanto existir paixão no coração do homem, o amor de Deus não se instala. Como está escrito, né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma. Ou seja, você deve amar a Deus sem reservas. É impossível amar a Deus, né, se não o conhecermos. Ou seja, você pode conviver a vida toda com a sua esposa, mas você, em algum momento, pode dizer: será que eu conheço minha esposa? Será que eu conheço minha esposa de fato? Então ninguém pode dizer que ama a outra pessoa sem conhecê-la. Da mesma forma, eu não posso dizer que eu amo a Deus se não conheço a Deus. Por isso Cristo veio a este mundo para revelar esse Deus, a fim de que possamos amar a Ele. Quanto mais nos aprofundamos em seu conhecimento, maior será nosso amor por Ele. Em contrapartida, quanto menos o conhecermos, menos o amaremos. Por isso, o homem deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conhecer a Deus e compreender todas as suas facetas. Desta forma, ele vai se elevar cada vez mais na sua prática, ou seja, na prática da vontade de Deus. É um mandamento da lei de Deus amar e temer o Eterno. Né? Como está escrito: amarás o Eterno e temerás ao Eterno vosso Deus. A maneira pela qual o homem alimenta seu amor a Deus é refletido sobre a maravilha da criação, a grandeza de suas ações, sua infinita e ilimitada sabedoria, temendo, amando e exaltando cada vez mais a Ele, como disse o rei Davi: minha alma está sedenta de ti, ó Deus vivo.
quando poderei contemplar a tua face divina? Quando pensamos sobre tudo isso, né, nós sentimos o quanto é pequeno, o quanto é desprezível, o quanto é insignificante, o quanto é ignorante, né, o homem. O ser humano é tudo isso. Então, o coração passa a se encher de temor e reverência. Como o salmista bem disse, quando contemplo teus céus, obra dos teus próprios dedos, vejo a luz e as estrelas que criastes e me pergunto: o que é o ser humano para que dele te lembres? Ao refletir sobre a grandeza do universo e reconhecer a sabedoria divina, em toda a criação, dos anjos e planetas, aos homens e demais seres vivos, o amor do eterno, o amor pelo eterno, ele cresce cada instante, e a nossa alma deseja somente nos aproximarmos dele. O temor a Deus, ele vai aumentando à medida que damos, ou à medida em que nós nos conscientizamos do seu real tamanho frente a tudo que ele criou, todas as coisas. Então, acaba por assumir o seu papel, nós nos assumimos como de fato insignificantes, carentes, necessitados, do Santíssimo, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Assim, o temor deve ser bem compreendido. Quando as Escrituras se referem ao temor de Deus, como no livro de Jó, existe uma explicação que trata, que se trata do temor pelos castigos desse mundo, e no Guerrinon. Esse tipo de temor é muito distante do amor a Deus. O homem deve temer a Deus, assim como o marido teme fazer mal à sua esposa e perder o seu amor em consequência de sua negligência e falta de zelo pelo seu bem-estar. O mesmo acontece com o amor a Deus. As chamas do amor a Deus são como as chamas do fogo. O homem deve temer transgredir os mandamentos do Eterno por medo de perder o amor de Deus. Não é temer, ou seja, ter medo de transgredir os mandamentos, temer transgredir os mandamentos por medo da condenação, por medo do juízo, por medo do inferno. Ou seja, o nosso temor a Deus, o nosso temor em observar e não transgredir, não é pelo medo da condenação, mas é pelo medo de perder o amor a Deus. Nós podemos, Jesus mesmo deu uma explicação maravilhosa sobre isso. Ele disse: olha, se o teu olho te pecar, arranque e jogue fora, mas vale você entrar com um olho, ou seja, caolho, no reino de Deus, do que ser lançado perfeito no fogo do inferno. Mais vale você entrar no reino de Deus manco do que ir para o inferno com os 2 pés bons. Então, o nosso medo não deve ser da condenação. Nós não devemos ter medo de condenação. Nós não devemos ter medo do pecado. Nós não devemos ter medo do lago de fogo. Nós devemos ter medo de perder o amor de Deus. É a isso que se refere o salmista: servi o Eterno com reverência e regozijai-vos com temor e respeito. Em outras palavras, o temor a Deus deve inspirar o amor a Ele, e este amor deve estimular o homem a cumprir a sua vontade. Esse temor que inspira o amor divino foi descrito pelo profeta Isaías, que disse: o temor a Deus é o verdadeiro tesouro do homem. Mas o amor que do temor se origina perdura somente no coração do homem que
estuda, se dedica em cumprir a vontade de Deus, que procura cumprir as mitzvot, os mandamentos, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus estabelece, como sendo o cumprimento da vontade de Deus. Então, eu preciso amar a palavra de Deus, eu preciso amar os mandamentos de Deus, eu preciso amar os ensinamentos de Cristo, pois são eles que nos levarão até a presença do Altíssimo. Quem o faz é bem-aventurado neste mundo e no mundo vindouro. Então, a fonte do amor de Deus está no temor ao Senhor, e nesse temor, o amor incondicional a Deus. Então, o que nós precisamos ter consciência é de que a fonte do amor genuíno, verdadeiro, é temer a Deus e amar a Deus de forma incondicional. Por aqui nós terminamos, essa parte sobre a psicologia do amor. E no próximo domingo nós vamos dar continuidade falando sobre outra psicologia, outra temática. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus. Lembrando, nós temos meditações da Palavra de Deus todas as terças, quinta, sábado nós temos nossas lives. Sábado agora nós não tivemos, por um pequeno problema que eu tive que preparar esse estudo para domingo agora. E não deu para fazer a live, mas no próximo sábado, se Deus quiser, nós vamos fazer a nossa live, E aí nós vamos conversar um pouco sobre as palavras de Deus. E domingo nós temos nossa meditação dominical falando sobre a psicologia do justo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Não esqueçam de curtir nosso canal aqui, nossa página. Avalie, embaixo tem uma parte onde você pode avaliar nossa página. Nós precisamos muito que vocês possam avaliar. Você coloca lá 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas para que o nosso canal ganhe relevância, no Facebook. Então que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.